Oi, gente! Na dica da Jana de hoje, eu trouxe para vocês diferenças sobre acabamentos de bolo. Eu sou Janaína Skonik e na dica da Jana de hoje eu vou mostrar para vocês algumas diferenças de acabamentos de bolo. O primeiro, então, é o Naked Cake. Aqui eu trouxe um naked bem tranquilo, bem sem acabamento nenhum na lateral, para vocês entenderem as coberturas. Então aqui, simplesmente naked cake. Mas se você quiser aprender um naked cake lindo, com acabamento perfeito, aqui na descrição do vídeo tem a dica onde eu ensinei para vocês um acabamento que fica incrível, lindíssimo e super na moda. Então aqui, para esse naked aqui, eu vou mostrar para vocês o que é um naked. Nada mais, nada menos do que um bolo nu, ou um bolo pelado, ou um bolo sem cobertura. Então, para que eu tenha um naked cake, eu tenho que ter massa e recheio aparentes, sem nenhum tipo de cobertura. Isso é um naked cake. Agora, então, a gente vai fazer o segundo. Para o segundo, eu vou mostrar para vocês um semi-naked. Então, a gente tinha um naked cake, e agora a gente vai fazer um semi-naked. Então, se eu tenho um semi-naked, significa que eu tenho uma semi-cobertura no meu bolo. Ou seja, eu vou passar essa cobertura, só que eu não posso ter uma cobertura grossa. Então, eu venho aqui, vou passando a minha cobertura em cima e na lateral, deixando a massa mais ou menos aparente e o espaço onde está o recheio também. É como, eu sempre falo em curso, é como se a gente estivesse brincando de mostrar e esconder. Então, olha só, venho aqui e vou passando a espátula, retirando o máximo de cobertura. Então, eu coloco a cobertura e retiro a cobertura. Olha só. Dessa forma, a gente vai formando um semi-naked, ou seja, um bolo que está mais ou menos aparente. É um bolo mais rústico, um bolo que a gente não coloca muita decoração na lateral. A decoração fica mais por conta de arranjos, principalmente arranjos florais. E aí a gente vai só retirar o excesso agora. Então eu passei a cobertura no meu bolo, retiro o excesso dessa cobertura. E aí, o nosso bolo já vai ficar assim, ó, com a massa aparecendo, o espaço onde está o recheio também está aparecendo, e aí a gente só faz o acabamento aqui na parte de cima. Aqui sim pode ficar um pouco mais de cobertura para receber a nossa decoração. Se quiser retirar mais, pode. Se quiser deixar mais, pode. Aqui, para essa cobertura, é mais livre. Então, retirei o excesso, limpo as bordas, sempre. E já tenho aqui o meu semi-naked prontinho, olha só. Então, primeiro, naked cake, que é o bolo totalmente sem cobertura. E agora, um semi-naked, onde eu tenho a minha massa do bolo e o meu recheio mais ou menos aparentes. Olha que lindo! Semi-naked. E agora, a gente vai fazer a terceira cobertura. Então, a terceira forma de cobrir o nosso bolo é o bolo espatulado. Por que assim não é um bolo espatulado? Porque eu não tenho marcas de espátula. Então, para ser um bolo espatulado, eu tenho que ter uma cobertura mais grossa e aí eu vou deixar as marcas da minha espátula no meu bolo. Então, a gente vem com a cobertura e vai depositar mais cobertura no nosso bolo. Nessa terceira forma de cobrir, o nosso recheio e a nossa massa não ficam mais aparentes. Então, a gente vem aqui e vai cobrir novamente o nosso bolo. Só que agora, sem deixar nada aparente.
Como a gente vai espatular, eu preciso alisar o meu bolo, mas não preciso deixar ele totalmente lisinho, porque a gente vai riscar ele com a espátula depois. Então eu venho aqui e vou simplesmente depositando cobertura. Depositei cobertura no meu bolo todo. Eu vou passar a espátula só para tirar um pouquinho de excesso e para deixar ele mais retinho, para a gente poder então fazer o nosso espatulado. Então eu venho aqui e passo a espátula só retirando o excesso. Tirei o excesso da lateral, vou tirar o excesso da parte de cima. E daí, então, a gente vai pentear o nosso bolo com a espátula, vai fazer o nosso espatulado. Aí eu venho com uma espátula menor, ou com uma colher, ou com o que você queira fazer o seu desenho no bolo. E aí a gente vai ou desenhar riscando para cima e para baixo, ou fazendo um ondulado. Então, olha só, se eu quiser fazer um ondulado no meu bolo, eu venho com a minha espátula e vou fazer um movimento de onda. Faço embaixo, vou subindo no bolo. Olha só. Se quiser fazer as ondas mais abertas, também pode. Sem deixar acumular muita cobertura na espátula. Então aqui a gente tem um dos efeitos. Olha só, se quiser voltar, riscar mais, riscar menos. A gente vem e faz o riscado. Esse é um tipo. Se eu quiser fazer subindo e descendo, a gente tem outro trabalho de espátula. Olha só. Se eu quiser simplesmente vir com a minha espátula e ir fazendo alguns movimentos ou alguns risquinhos no meu bolo, eu também tenho um espatulado. Então, quando a gente vai riscando o bolo assim, olha só, dessa forma com a espátula, aí a gente tem um bolo espatulado. Então, eu tenho os três tipos. Tenho primeiro o naked cake, depois o semi-naked e depois o bolo espatulado. Para ficar claro então, para ter um bolo espatulado eu tenho que ter um desenho de espátula no meu bolo. Gostou da dica de hoje? Das dicas de hoje, pois foram 3 dicas em uma só? Quer ficar por dentro dessa e muitas outras que ainda estão por vir? Então se inscreva no meu canal do YouTube, fique ligadinho nas minhas mídias sociais que sempre tem dica nova para vocês. E se você curte muito as dicas da Jana, compartilhe com seus amigos para que muito mais pessoas tenham acesso. Até o próximo vídeo.